1 minuto 33 segundos, 856 milésimos, 4 décimas de segundo mais rápido que Gerard Congost, o líder do campeonato, com o número 384 em Gás da Guga MX. Semen Nerush, o ucraniano da Rente.moto.pt, com o número 641, foi o terceiro mais rápido, na frente de Sandro Peixe em KTM número 373. A Ducati número 219 de Martim Palma alcançou a quinta posição. Daniel Pinto com a moto elétrica Stark Varg com o número 259 foi o sexto. André Sérgio, também da equipa Rente.moto.pt, foi o sétimo com o número 72 em Honda. Francisco Salgueiro Júnior na Yamaha número 91 foi o oitavo. Ricardo Age da Butaca Racing Team com o número 971, o aniversariante do dia, foi o melhor veterano na nona posição. Ruben Luís da Gold Racing Team Moto FM com o número 303 o décimo. Seguiu-se Paulo Felícia com o número 391, líder do campeonato de MX veteranos. Os pilotos estão já na grelha de partida. 21 atletas em competição na classe MX1 hoje na Cortelha. Em breve vamos ter o arranque da primeira manga de MX1. A placa vai virar para os 5 segundos. Em breve vamos ter o arranque da primeira manga de MX1. Quem vai conseguir o all shot de Licky Moly? Olha o Gerard Congost a arrancar na frente e a tapar a trajetória aos seus adversários. Na segunda posição vem o Luís Oliveira. Semen Nerush é o terceiro classificado. O quarto é o Francisco Salgado com o número 248. O quinto, número 303, Ruben Luís. Sexto, Francisco Salgueiro Júnior. Sétimo, Daniel Pinto. O oitavo, Martim Palma. O nono, Sandro Peixe. O décimo, Luís Outeiro. Temos Martim Palma, Sandro Peixe e Luís Outeiro, três dos principais protagonistas da categoria MX1 na temporada de 2026. Eles estão na cauda do top 10. Lá na frente, Gerard Congost a fazer aquilo que tem vindo a fazer, aliás, com toda a justiça, que conseguiu fazer nas primeiras mangas de Tarouca e de Casais de Santo Quintino, sendo que, não esquecer, em Tarouca a segunda manga foi vencida por Érico Tomás e em Casais de Santo Quintino foi Paulo Alberto a triunfar. Gerard Congost com o número 384, ele ocupa a terceira posição no Campeonato de Espanha de MX1. Nesta altura foi 2 vezes campeão de Espanha de MX2. No seu ecrã tem nada mais, nada menos do que um dos melhores atletas do Campeonato de Espanha de motocross da atualidade. Luís Oliveira com o número 31 segue na segunda posição. O endurista Luís Oliveira, ele já liderou o Campeonato Nacional de Enduro Absoluto nesta temporada, a temporada de 2026. Inúmeros títulos de campeão nacional de Enduro, vitórias na Baixa de Porto Alegre e também um título de campeão nacional de motocross, campeão nacional de MX2 de 2022. Luís Oliveira a ser pressionado agora pelo Semen Nerush da equipa Rente.moto.pt. O ucraniano assume a segunda posição aos comandos da Honda. Semen Nerush, que sofreu uma violentíssima queda na primeira manga do ano em Tarouca, perdeu mesmo a consciência por breves momentos, sofreu um corte no queixo, não competiu nessa corrida. Depois, antes de Casais de Santo Quintino, rodou uns breves minutos na sexta-feira anterior à prova, decidiu competir e marcou pontos na primeira manga, mas estava visivelmente debilitado. Ele ocupa neste momento a segunda posição por troca com o Luís Oliveira, que agora se vê pressionado pelo Martim Palma. Martim Palma com o número 219 terá ultrapassado e já está, ultrapassou mesmo o Luís Oliveira. Ali vemos a segunda moto vermelha na imagem. A primeira moto vermelha é a Honda da Rente.moto.pt de Semen Nerush. A segunda moto vermelha na imagem é do número 219, Martim Palma. E de branco e vermelho, equipado com essas cores, mas com a moto azul da MotoSBR Yamaha Racing Team, Luís Outeiro assume a terceira posição. Luís Outeiro assume a terceira posição. O campeão em título, depois de passar na linha do all shot apenas na 10ª posição. Luís Outeiro em pouco mais de 2 voltas a ascender ao terceiro lugar.
Atenção que Gerard Congost já tem uma vantagem de 3 segundos e 1/10 sobre todos os outros. Aliás, 5 segundos e 4 décimas. Agora sim, atualizado, uma vez que Semen Narush assumiu a segunda posição na volta passada e agora cruza a linha de meta com 5 segundos e 4 décimas de desvantagem para o líder Gerard Congost. Temos um espanhol na primeira posição, um ucraniano na segunda posição e um português, o campeão português, Luís Outeiro, com o número 1. Piloto da Yamaha Motos VR Racing Team. A ter ali também ainda a pressão do Martim Palma, que foi até ao ano passado seu colega de equipa na estrutura da Motos VR. Este ano a mudar para a Ducati, a marca italiana que se estreia no Campeonato Nacional de Motocross. Luís Oliveira agora ali a ser pressionado pelo André Sérgio na batalha pela 6ª posição. Semen Narush, piloto de moto vermelha, equipamento vermelho na imagem. Logo seguido por Luís Outeiro com o número 1. Outeiro ainda não venceu este ano. Coloca-se do lado esquerdo para nós. Está por fora naquela curva à esquerda. E agora a tentar todas as trajetórias possíveis para tentar a ultrapassagem, o ataque à segunda posição. Yamaha da Motos VR Racing Team ali a escorregar após a pit lane da Liqui Moly. Luís Outeiro com o número 1. Agora a descolar do Martim Palma. Atenção que o Martim Palma vai ter a pressão muito em breve do Sandro Peixe com o número 373. Ali por dentro Luís Outeiro. Luís Outeiro logo após a linha de meta a colocar por dentro. Curiosamente vimos como essa a trajetória interior resulta logo com a primeira manga de MX65 em que o Lucas Araújo defendeu ali a sua posição com aquela trajetória. Luís Outeiro lado a lado com o Semen Narush. Tenta agora colocar por dentro. Eles já se cruzaram na semana passada em Alcaidão. E aí está. Luís Outeiro assume a segunda posição. Na semana passada, Luís Outeiro, Semen Narush e Tomás Santos protagonizaram uma fantástica batalha pela vitória na classe MX Pro no Campeonato Regional Centro-Sul MX Ribatejo. Alcaidão é a terra natal do piloto que vemos na imagem. Luís Outeiro é o orgulho daquela terra do concelho de Torres Novas. Luís Outeiro ali a saltar longo na zona do circuito onde os pilotos já se dirigem para a parte do circuito mais central, vamos dizer assim. Na última passagem pela linha de meta, a diferença entre Outeiro e Congost era de 6 segundos e 8 décimas. O autor da volta mais rápida da corrida até ao momento é Gerard Congost com 1 minuto 37 segundos 654 milésimos. No entanto, o Luís Outeiro tem agora o caminho livre para tentar começar a colocar as suas melhores voltas nesta altura. 5 segundos e 8 décimas. O Luís Outeiro nesta volta conseguiu ser 1 segundo mais rápido que Gerard Congost. Luís Outeiro não é demais recordar que ele lesionou-se na segunda manga em Tarouca, na primeira etapa do Campeonato Nacional de 2026. Lesionou-se no joelho esquerdo. Não teve praticamente tempo algum para recuperar, uma vez que a segunda etapa do campeonato disputou-se logo no fim de semana seguinte, o domingo de Páscoa, em Casais do Santo Quintino. Claramente debilitado fisicamente, Luís Outeiro tentou amealhar os pontos possíveis. Teve depois praticamente um mês para eventualmente fazer algum trabalho de recuperação e que, pelo menos para já, está a trazer frutos, uma vez que Luís Outeiro foi o autor da pole position nos treinos cronometrados de hoje de manhã, só por si a demonstrar que está lá a velocidade. Resta saber se a lesão o pode ainda limitar a nível de resistência física à medida que esta corrida se vai desenrolando. Para já, Outeiro ganhou 1 segundo a Gerard Congost na última volta. Na terceira posição, Semen Narush, que também ele, num cenário muito parecido com o de Luís Outeiro, não conseguiu pontuar em Tarouca devido à violentíssima queda sofrida
no início da primeira manga, foi logo na primeira volta da manga de abertura em Tarouca. E o Semen Nerush depois apresentou-se em Casais de Santo Quintino a tentar limitar os danos, marcou pontos na primeira manga, teve depois um problema na roda dianteira que o impediu de terminar na segunda corrida. Outeiro e Nerush, pode ver no grafismo na nossa imagem, separados nesta altura por 3,9 segundos. Atenção que Outeiro desta vez conseguiu ganhar apenas 4 décimas de segundo a Gerard Congost, quanto a Semen Nerush foi 2 segundos praticamente mais lento do que Luís Outeiro. Os dois primeiros começam a destacar-se. Na imagem, Paulo Felícia, com o número 391, ocupa a 9ª posição e lidera entre os atletas da classe MX veteranos. Os atletas de MX veteranos assinalados no grafismo do seu lado esquerdo com a cor verde e número branco. Verde e branco são os atletas da classe MX veteranos. Vemos então que nessa classificação dos atletas com idades entre os 40 e os 60 anos, Paulo Felícia na imagem lidera, Ricardo Aires, campeão em título e aniversariante do dia, é o 13º em MX1, segundo em MX veteranos. O Edgar Almeida, o pai do Alex Almeida, com o número 237, ocupa a 16ª posição e é o terceiro melhor veterano. Segue-se o Mário Pires com o número 702, o Victor Hernandes com o número 530, o Fábio Magalhães com o número 724 e o Alexandre Oliveira com o número 987. Alexandre Oliveira da equipa AC Racing. Também não referi também, é importante referir, o Edgar Almeida da equipa Pitland Performance DSR Liquimoli. Na imagem, uma das batalhas mais interessantes nesta altura, a batalha pela 4ª posição entre o Martim Palma e o André Sérgio, número 219, a Ducati, e a Honda número 72 do Ribatejano. André Sérgio, campeão nacional desta mesma categoria em 2021, não esteve presente em Tarouca por infelizmente não ter conseguido reunir os apoios necessários a competir este ano na íntegra no Campeonato Nacional de Motocross, e acabou depois por ter a oportunidade de alinhar em Casais de Santo Quintino com uma Honda da equipa Rente.moto.pt. Na altura, com apenas 10 minutos, cerca de 10 minutos com a Honda, ele apresentou-se em Casais de Santo Quintino, alcançando a 6ª posição na primeira manga e a 7ª posição na segunda manga. Desta vez, André Sérgio a ocupar o 5º lugar, já com um maior período de habituação. Teve praticamente um mês para treinar naquela Honda da Rente.moto.pt, precisamente a moto e a equipa que representa também o Semen Nerush, que segue na 3ª posição. Temos então 3º, 4º e 5º classificado, separados por pouco mais de 2,7 segundos, mas não nos parece, pela imagem, que nesta altura seja ainda 2,7 segundos. Parece-nos que Semen Nerush, Martim Palma e André Sérgio estão bastante mais próximos. Sandro Peixe, que chegou a rodar na 5ª posição, é neste momento o 6º. Não sabemos se algo terá acontecido ao atleta natural da Glória do Ribatejo. Luís Oliveira, com o número 31 em Yamaha, ocupa o 7º lugar. Daniel Pinto com a moto elétrica Stark Varg, número 259, é o 8º. O Paulo Felícia, que já vimos imagens dele, é o 9º e líder na classe MX veteranos. Ruben Luís, com o número 303 da Gold Racing Team Moto FM, é o 10º. Atenção que o Paulo Felícia acaba de ultrapassar o Daniel Pinto. Paulo Felícia ultrapassa Daniel Pinto e assume a 8ª posição, mantendo a liderança na classe MX veteranos. Aqui vemos a intensificar-se a batalha pela 3ª posição. O Martim Palma conseguiu subir ao pódio da classificação geral. É o segundo piloto que vemos na imagem que conseguiu subir ao pódio em Tarouca, na estreia absolutíssima da Ducati Desmo 450 MX. Subiu ao degrau mais baixo do pódio e hoje, aqui na Cortelha, ele quer fazer o mesmo. Martim Palma, que em Casais de Santo Quintino foi 5º nos treinos cronometrados, depois sofreu mais do que uma queda na primeira manga, foi 13º, e na segunda manga alcançou
o sexto posto. O atleta que vemos na imagem com o número 219, o atleta da Venda do Pinheiro, ocupa atualmente a quarta posição e tenta aproximar-se o mais possível do Semen Narush. Lá na frente, Luís Outeiro volta a ser meio segundo mais rápido que Gerard Congost. Ainda assim o espanhol mantém uma vantagem de 4 segundos e 3 décimas, quando faltam 11 minutos e mais 2 voltas para terminar esta primeira manga da MX1. Vemos então aqui a diferença e as imagens de Gerard Congost e Luís Outeiro, dois atletas curiosamente da mesma idade, ambos nascidos em 2003. ...22 anos de idade, portanto, para os dois primeiros, Gerard Congost e Luís Outeiro. Semen Narush, ucraniano que chegou a representar a Ucrânia no Motocross das Nações em 2021 em Mantova, em Itália. Ele foi durante muitos anos uma das principais esperanças do motocross ucraniano, a estrear-se no Campeonato Nacional de Motocross este ano. Em boa hora o fez, vem animar e muito as batalhas pelos lugares cimeiros. Na imagem, Luís Outeiro, ele que detém para já a volta mais rápida da corrida. 1:37.667, reduz para 2 segundos e 3 décimas. Rouba 2 segundos em apenas uma volta ao Gerard Congost. Começam a intensificar-se as dobragens aos pilotos retardatários. A dobrar ali o número 560, Nuno Palma, que ocupa a 14ª posição. O Luís Outeiro com a Yamaha da MotoSBR, Yamaha Racing Team, já tem ali à sua frente o Gerard Congost. Gerard Congost a ver reduzir bastante a sua liderança sobre o Luís Outeiro. Outeiro que na primeira corrida do ano em Tarouca, mesmo depois de se ter magoado no joelho esquerdo, retomou a corrida, esteve parado praticamente 2 voltas, retomou a corrida, somou 2 pontos correspondentes à 19ª posição, 2 pontos esses que podem fazer a diferença no final do campeonato. Ele é o campeão em título e está neste momento coladíssimo ao Gerard Congost. 8 minutos, praticamente 9 minutos, mais 2 voltas, número 384 e o número 1. Estará Gerard Congost com algum problema? E ali o Luís Outeiro a defender-se das pedras. Gerard Congost a quebrar bastante o ritmo. Não é fácil lidar com muita pedra existente no circuito de motocross da Cortelha. Eles estão quase coladinhos. Gerard Congost passa mais uma vez na linha de meta, mas agora apenas com 7 décimas de segundo. Espreita por cima do seu ombro direito e perde ali a trajetória. Algo se passa com Gerard Congost. O Luís Outeiro assume a liderança. Luís Outeiro assume a liderança. Congost tenta agora acompanhar o ritmo do campeão em título. Quem sabe para o tentar surpreender, ou pelo menos para tentar estudar as trajetórias do atleta de Alcaidão. Ali o domínio perfeito, a não saírem dos pousapés. Os 2 pés de Luís Outeiro, ali que domínio, apesar de ser uma zona de aproximação a uma curva e de ser um terreno bastante traiçoeiro, vamos dizer assim. Luís Outeiro a mostrar total confiança na sua Yamaha da MotoSBR, Yamaha Racing Team, a aterrar e a não retirar os seus pés dos pousapés. Que domínio técnico do campeão em título. 17 anos de competição, 17 títulos de campeão nacional de motocross. Agora sim consegue descolar de Gerard Congost. A 7 minutos, mais 2 voltas de terminar esta primeira manga de MX1. Luís Outeiro tenta obter a sua primeira vitória da temporada em mangas de MX1. Ele compete nesta categoria desde 2022. Luís Outeiro claramente a descolar de Gerard Congost. Completamente de gás ali na passagem pela linha de meta
Liquimoli. Gerard Congosta, 2 segundos e 6 décimas. Atenção que intensifica-se também a batalha pela quarta posição entre o Martim Palma e o André Sérgio. Eles passam agora na linha de meta. Vamos tentar ter imagens do número 219 e do número 72. Na imagem, Martim Palma com a Ducati 10450 MX tem 1 segundo de vantagem sobre André Sérgio. Paulo Felícia com o número 391 ascende à 7ª posição, ele que lidera a classe MX veteranos. Lá ao fundo vemos o Luís Outeiro, agora o Martim Palma e o André Sérgio. É a batalha mais interessante na luta pelos lugares cimeiros. Palma no quarto posto já esteve bastante próximo de Semen Narush, mas neste momento o ucraniano conseguiu colocar 4 segundos e 1 décima entre si e o piloto que vemos na imagem. André Sérgio, aqui o vemos, número 72, o atleta de Fazendas de Almeirim. O motocross não é o seu único talento, já foi campeão nacional de enduro na categoria Open, já foi também terceiro classificado na Baja de Porto Alegre com uma moto, na altura com uma moto com mais de 10 anos. Martim Palma com o número 219 na imagem, ele que depois de competir, de regressar, ele tinha competido na classe MX1 em 2024, regressou à classe MX2 em 2025. Este ano volta a tripular uma moto de 450 cm3 e logo na estreia da Ducati. Martim Palma a colocar a marca Transalpina em destaque no ano de estreia do Campeonato Nacional de Motocross. Muita tradição, durante muitos anos o Campeonato Nacional de Motocross passou pela Cortelha, desde 2010 que não vínhamos aqui. Na imagem número 391, o Paulo Felícia que ocupa a 7ª posição e lidera entre os atletas da classe MX veteranos, vai conseguir manter a sua invencibilidade em 2026, se assim terminar. Ele que nos treinos cronometrados desta manhã havia deixado fugir o tempo mais rápido para Ricardo Aires, no que aos pilotos da classe MX veteranos diz respeito, mas agora a mostrar também com um bom arranque. Paulo Felícia, o atleta de Vila Real de Trás-os-Montes, a conseguir aqui mais uma vez liderar a classe MX veteranos e é importante referir, manter um lugar de destaque na classe MX1, ele que tem 41 anos de idade, nunca esquecendo que a classe MX veteranos, para si que está aí em casa a acompanhar-nos, se destina a atletas com idades entre os 40 e os 60 anos, que têm o porta-número frontal com a cor amarela e preta, precisamente a fazer distinguir os atletas de MX veteranos dos pilotos da classe MX1. O Martim Palma começa a tentar aproximar-se do Semen Narush novamente. Desta vez conseguiu descolar do André Sérgio. O André Sérgio em breve vai ter a companhia do Sandro Peixe. Três pilotos, Palma, Sérgio e Peixe, a rodarem relativamente próximos de si, mas nesta fase final é aqui que entra, já falávamos há pouco com o Márcio Rocha, é aqui que entra também a resistência física dos atletas nesta fase final, 2 minutos e meio mais 2 voltas. Recordar que as classes MX2 e MX1 disputam mangas de 25 minutos de duração. André Sérgio na imagem com o número 72, já aqui falámos dele, ali a passar de relance, víamos na imagem o Sandro Peixe, provavelmente já não está a 4 segundos do André Sérgio. André Sérgio ali optar pela trajetória exterior naquela direita. O André Sérgio com o número 72 na imagem. Na última passagem pela linha de meta tinha 4 segundos de diferença de vantagem para o Sandro Peixe. Em batalha entre os reibatejanos,
Um de Fazendas de Almeirim, um piloto que vemos na imagem, número 373, Sandro Peixe, da Glória do Ribatejo. Martim Palma com o número 219 a acompanhar ou a aproximar-se do Semen Nerush. 2 segundos, já está abaixo dos 2 segundos a diferença entre o número 641 e o número 219. Vamos tentar obter imagens novamente desta batalha. O Sandro Peixe, como há pouco antevíamos, já se encontra também a menos de 2 segundos do André Sérgio. Serão estas as duas lutas que tentaremos acompanhar nesta fase final. Número 641 e número 219 lutam pelo terceiro posto. Aqui os vemos a dobrarem ali o Ricardo Asco, o número 971, aniversariante do dia, que ocupa a 12ª posição e é o segundo melhor entre os veteranos, categoria em que é o atual campeão nacional. Semen Nerush com o número 641. Martim Palma ali com aquele scrub com a Ducati tenta ganhar tempo ao ucraniano. É a batalha pela terceira posição. Nunca esquecer que as etapas do Campeonato Nacional de Motocross, a classificação final é calculada com base no somatório dos pontos obtidos por cada piloto na primeira manga e na segunda manga, o que significa que, obviamente, não é na primeira manga que tudo se define e muitas das vezes não, sempre o critério de desempate é sempre o melhor resultado na segunda manga, o que significa que tudo pode mudar na segunda corrida. Na imagem o André Sérgio, que se vê cada vez mais pressionado pelo número 373. Excelente trabalho da nossa equipa de realização. Já vimos um pouco da batalha entre o Semen Nerush e o Martim Palma e vemos agora a batalha entre os dois ribatejanos, André Sérgio com o número 72 e o Sandro Peixe com o número 373. Sandro Peixe, 6 títulos de campeão nacional de MX1 e de MX2. E o André Sérgio, campeão nacional de MX1 em 2021, campeão nacional de Enduro na classe Open em 2023. Intensifica-se a batalha pela terceira posição, intensifica-se a batalha pela quinta posição. Estamos nas últimas 2 voltas. Na próxima passagem pela linha de meta, o líder Luís Outeiro vai ver a placa de 2 voltas. Na imagem, o primeiro piloto é Semen Nerush, o segundo piloto é Martim Palma. O ucraniano já espreita por cima do seu ombro direito para tentar perceber a distância que tem para o Martim Palma. Muitas das vezes a placa de indicação da equipa de assistência pode indicar um número em segundos, mas os pilotos muitas das vezes não conseguem resistir à tentação de espreitar para ver nem pista o que é que significa aquele número que está na placa de indicações. Entram nas últimas 2 voltas o terceiro e quarto classificado. Nerush está na temporada de estreia no Campeonato Nacional de Motocross, é o seu primeiro ano a competir em Portugal. Também já competiu numa das etapas do Campeonato de Espanha de Motocross e obteve classificações dentro do top 10. Tenta segurar a terceira posição depois da lesão sofrida, um corte no queixo e um traumatismo craniano que levou a ficar inconsciente na primeira manga do ano. Nerush a subir de forma e vemos também ali um pouco mais à frente da mesma imagem o Gerard Congost. Curiosamente, Nerush e Palma não estão assim tão longe do espanhol que ocupa a segunda posição. Nerush a dobrar os pilotos retardatários, mas a tentar nesse exercício não perder tempo. Mais atrás, o André Sérgio e o Sandro Peixe estão separados por apenas 8 décimas de segundo. Está ao rubro a batalha pelo terceiro lugar e a batalha pelo quinto lugar. Luís Outeiro, vemo-lo aqui prestes a entrar na última volta.
Martim Palma coloca por dentro, começa a espreitar o piloto da Ducati, a mostrar-se ao atleta da Rente.moto.pt. Luís Oliveira é o oitavo classificado com o número 31. O endurista Luís Oliveira já esteve presente em Casais de Santo Quintino, a marcar presença também aqui na Cortelha, num circuito onde o seu pai venceu em 1991. O grande António Oliveira. Daniel Pinto com a moto elétrica, a Stark Varga ocupa a 9ª posição e Francisco Salgueiro Júnior é o 10º. Ruben Luís com a KTM da Gold Racing Team Moto FM ocupa o 11º lugar. 12º é Ricardo Aires com a KTM da Butaca Racing Team. 13º Francisco Salgado com o número 248 após um fantástico arranque. Martim Palma com o número 560 é o 14º. Edgar Almeida com o número 237 é o 15º e terceiro entre os veteranos. Diogo Patrício é o 16º com o número 67, Mário Pires o 17º, Fábio Magalhães o 18º, Victor Hernandes o 19º e Alexandre Oliveira da AC Motos com o número 987, o 20º. Dobragem do Luís Outeiro ao Diogo Patrício com o número 67, ele segue na 16ª posição. Luís Outeiro a dobrar agora o 8º classificado, Luís Oliveira com o número 31. Oliveira sofreu um corte na testa nos treinos cronometrados, na fase final dos treinos cronometrados, teve de ser assistido pela equipa de enfermagem aqui presente, mas o atleta com o número 31 a ser agora dobrado em cima da linha de meta. Primeira vitória da temporada em mangas de MX1 para o campeão em título, Luís Outeiro. MotoGP Yamaha Racing Team a triunfar na primeira manga na Cortelha. Segunda posição para Gerard Congosto com o número 384, mantém a liderança do campeonato, mas cede desta vez a vitória ao campeão em título. Daniel Pinto cruza a linha de meta, Semen Nerush segura a terceira posição com o número 641 face aos ataques de Martim Palma. O número 91, Francisco Salgueiro Júnior, corta a linha de meta em 10º. O André Sérgio segura atrás de si o Sandro Peixe e alcança a 5ª posição. O atleta de Fazendas de Almeirim bate o atleta da Glória do Ribatejo na batalha por um lugar no top 5. 7ª posição será para o número 391, o Paulo Felício, que vence de novo entre os pilotos da classe MX veteranos. Na imagem a cruzar a linha de meta, o campeão em título desta mesma categoria, o Ricardo Aires, que alcança a 12ª posição, é o segundo na classe MX veteranos. Paulo Felícia não só vence a primeira manga de MX veteranos, como é o 7º, é o último piloto a terminar na volta do vencedor Luís Outeiro, o que diz bastante do nível alcançado pelo transmontano no seu regresso ao Campeonato Nacional de Motocross. 7ª posição na mesma volta do líder. Pode parecer um pormenor, mas não é. Diz muito, desde que outrora começou o campeonato, a sua carreira pelo Campeonato Nacional de Motocross, e foi um dos grandes valores do motociclismo, do motocross português. Paulo Felícia mantém a invencibilidade na categoria MX veteranos. Vamos ter em breve a entrevista ao vencedor Luís Outeiro, o regresso do Campeonato Nacional de Motocross à Cortelha. Estamos na Serra do Caldeirão, estamos a 14 km da sede freguesia Salir e a 20 km da sede concelho Loulé. A Vanessa Simões está com o Luís Outeiro. Vamos ouvir o que tem a dizer o vencedor da primeira manga de MX1. Luís, nesta terceira corrida, finalmente uma vitória. Certamente já andavas a ansiá-la há algum tempo. Fala-nos um bocadinho da tua lesão, como está a ser esta tua recuperação e como é que te sentiste nesta manga que finalmente conseguiste vencer. Sim, é verdade. O campeonato não começou da melhor maneira. Na primeira corrida tive uma pequena lesão que pensava que seria muito mais grave que aquilo que foi, mas fomos para São Quintino. Foi uma semana depois, não conseguimos recuperar totalmente a lesão. Foi doloroso, um fim de semana bastante duro para mim. Tive que alterar algumas coisas na moto para me conseguir habituar e sentar-me em cima da moto, porque o joelho não me deixava dobrar para estar sentado em cima da moto
e ter todas as mobilidades que preciso para andar. Agora tivemos um pouco mais de tempo para recuperar esta lesão e chegamos agora aqui ao Algarve bastante melhores. Tivemos pouco treino mesmo assim, mas estamos a trabalhar e penso que os resultados já estão a vir ao de cima. Voltamos à ação aqui no circuito da Cortelha. As palavras de Luís Outeiro, vencedor da primeira manga, à quinta manga da temporada. Luís Outeiro consegue o seu primeiro triunfo da temporada. Vamos ver então a classificação completa oficiosa da primeira manga de MX1. E outras provas também a passarem por aqui, mas o Campeonato Nacional de Motocross já não punha aqui os cotos desde 2010. Antes de vermos os resultados, vamos ter as declarações do vencedor da primeira manga de MX Veteranos, o Paulo Felícia. Apenas um instante mais para ouvirmos as declarações do vencedor da categoria MX Veteranos, o Paulo Felícia. Paulo, ainda não tínhamos tido a oportunidade de falar nas outras duas primeiras corridas, estamos agora com esta oportunidade. Fala-nos um bocadinho como está a ser desde a primeira corrida até agora, como está a ser o campeonato e como é que te sentiste aqui na Cortelha. Eu decidi fazer o campeonato à última da hora. Adquiri uma moto de enduro, adaptei para motocross para ter uma moto para me dar para fazer tudo. Tirei a moto de caixa, fui fazer tarouca. Felizmente correu bem, basicamente a rodagem foi bem feita. São Quintino também acabei por ganhar tantos cronometrados como as duas mangas. Eu não tenho muita disponibilidade para treinar, então aproveito as provas, todas as provas é basicamente o meu treino. Eu penso que vou ficar cada vez melhor e que vou começar a soltar mais na moto. Relativamente aqui à primeira manga da Cortelha, tive um péssimo arranque, foi a manga toda a tentar recuperar posições, penso que fiz 7º MX1, nos veteranos ganhei, vamos ver como é que corre a segunda manga, mas agora tem que ser tudo muito mais tranquilo, com muita mais calma do que costuma ser. As declarações de Paulo Felícia, ele que, tal como a Vanessa disse, ainda não tínhamos tido a oportunidade de ouvir em declarações à nossa transmissão, apesar de já ter vencido todas as mangas até agora disputadas do campeonato de MX Veteranos. Ouvirmos aqui o Paulo Felícia a dizer claramente que nesta fase da sua vida ele compete a tempo inteiro no Campeonato Nacional de Enduro e decidiu fazer o Campeonato de Motocross também como uma forma de treino para aquela que é a sua prioridade principal, o Enduro, e que foi já até há longo tempo. Ele foi campeão nacional absoluto de Enduro na década de 2010 e Volvic, 15 anos, continua a competir na categoria elite do Campeonato Nacional de Enduro. Este ano, felizmente, em boa hora, decidiu, regressou ao Campeonato Nacional de Motocross e está invicto até o momento. Vamos então à classificação final oficiosa da primeira manga de MX1. Luís Outeiro, primeira vitória do ano para o campeão em título. Yamaha da MotoSBR Yamaha Racing Team, 18 voltas percorridas em 29 minutos, 59 segundos, 810 milésimos. Bateu por 10 segundos e 2 décimas Gerard Congost, o líder do campeonato, com a Gás da Guga MX com o número 384. Semen Narush com o número 641 com a Honda da Rent.moto.pt segurou a terceira posição até a final, apesar da forte pressão do número 219 Martin Palma. Palma com a Ducati alcança a quarta posição com o número 219. André Sérgio, outro dos atletas da Rent.moto.pt, com o número 72, alcançou a quinta posição e segurou atrás de si também a forte pressão de Sandro Peixe com o número 373 em KTM. Sétima posição, acabámos de ouvi-lo, Paulo Felícia venceu a categoria veteranos com a sua TM e manteve a invencibilidade nesta categoria. Oitavo lugar para o número 31, Luís Oliveira, que após um fantástico arranque alcançou a oitava posição.
também ele um piloto dedicado em primeira instância ao Campeonato Nacional de Enduro, mas que esteve presente em Santo Quintino e também aqui na Cortelha a brindar com sua presença. Daniel Pinto levou a Stark, a moto elétrica, à 9ª posição. Francisco Salgueiro Júnior em Yamaha com o número 91 foi o 10º. 11º o número 303 Ruben Luís com a KTM da Gold Racing Team Moto FM. Ricardo Aires com a 12ª posição, campeão em título de MX Veteranos com a KTM da Butaca Racing Team, 12ª posição. Para o aniversariante do dia, Francisco Salgado em KTM, também ele, autor do fantástico arranque, foi o 13º com o número 248. Nuno Palma em Kawasaki, número 560, foi o 14º. Edgar Almeida com a Yamaha da Pitland Performance TSR Liquimoli com o número 237, foi o 15º e terceiro entre os veteranos. Diogo Patrício foi, com o número 67, foi o 16º em Kawasaki. Mário Pires com o número 702, o 17º, outro dos veteranos. Rui Magalhães com o número 724, com outra moto elétrica do pelotão de MX1, foi o 18º. Victor Hernandes com o número 530 foi o 19º em Kawasaki e o 20º Alexandre Oliveira com a TM da AC Motos com o número 987. Em TM, esta foi a classificação da primeira manga de MX1 na Cortelha. Vamos ter agora um intervalo, vamos a um breve momento publicitário, regressamos já. Então a tabela de resultados finais da segunda manga de MX2. Guilherme Albessua triunfa aos comandos da sua Gás, 17 voltas cumpridas em 29 minutos, 16 segundos, 450 milésimos. Tomás Santos com a KTM número 247 alcança a segunda posição e triunfa na classificação geral. É o primeiro português a vencer numa classificação geral em 2026 e é esta a sua primeira vitória de sempre na categoria MX2, depois de 2 títulos de campeão nacional de MX85 e 2 títulos de campeão nacional MX125 Júnior em 4 anos consecutivos. Santos, que se estreou o ano passado com uma moto 250 a 4 tempos, desta vez no seu segundo ano com este tipo de motorização, a conseguir finalmente o seu primeiro triunfo numa classificação geral de MX2. Vasco Salgado em Yamaha da MotoSVR Yamaha Racing Team alcança a terceira posição na segunda manga. Consegue o segundo lugar na classificação geral. Gonçalo Cardoso com o número 78 em KTM da Butaca Racing Team foi o quarto, mas na classificação geral sobe ao degrau mais baixo do pódio, frente ao seu público, ao público algarvio. Sandro Lobo com a KTM da Gold Racing Team Moto FM alcança a quinta posição com o número 1, campeão em título. Na classificação geral ele será o quarto classificado. Gorka Gordoi vence a segunda manga em termos de pilotos da classe MX125 Júnior com o número 921, mas a vitória na classificação geral desta categoria vai para Bernardo Pinto com o número 139, sétimo classificado nesta segunda manga, na frente do seu irmão Duarte Pinto, o qual leva 1 ponto de vantagem sobre o seu irmão mais velho para a próxima prova a disputar em Lustosa. No dia 31 de maio está ao rubro a batalha entre os Manos Pinto pela liderança do Campeonato Nacional de MX125 Júnior. Também a representar a classe Júnior, o número 494, Gustavo Pichler, com a Yamaha da Pitland Performance TSR Liquimoli, foi desta vez o 9º classificado, quarto entre os pilotos da MX125 Júnior. Dinis Souza com a sua Kawasaki número 69 fechou o top 10, na frente de outro piloto júnior, Martin Santos, com a KTM número 335. Filipe Saúde com o número 23, também ele um algarvio, piloto da Gold Racing Team Moto FM, foi 12º, na frente de Brian Martínez de Souza com o número 55, Ruben Sequeira com o número 102, outro algarvio com uma Kawasaki, foi 14º, Miguel Caridade com o número 999 em Yamaha, apesar de ter sofrido um problema na fase inicial da corrida, foi o 15º. Na frente de Simão Severino com uma Yamaha número 17. Rodrigo Alves com o número 723 foi o 17º. Martim Mateus com o número 257 da MotoSVR Yamaha Racing Team foi o 18º. Fábio Fernandes com o número 290 Yamaha foi o 19º. E Francisco Trinca com o número 224 alcançou o último ponto para o Campeonato Nacional de MX2, o ponto relativo ao 20º lugar.
Terminada que está a segunda manga da MX2, vemos já na grelha de partida os atletas da classe MX1 para aquela que será a última corrida do dia. A segunda manga de MX1, a qual inclui também os atletas da classe MX veteranos. A primeira manga foi vencida por Luís Outeiro com o número 1 da MotoGR Yamaha Racing Team. Primeira vitória do campeão em título na temporada de 2026. Gerard Congosto, líder do campeonato com o número 384, foi o segundo. Liderou na fase inicial, mas não conseguiu resistir aos ataques de Luís Outeiro. Semen Nerush com o número 641 com a Honda da Rente.moto.pt foi o terceiro classificado, depois de uma acesa luta com Martim Palma aos comandos da Ducati, número 219, que foi o quarto. André Sérgio com o número 72 segurou atrás de si o Sandro Peixe com o número 373 na batalha pela quinta posição. Paulo Felícia voltou a vencer com o número 391 aos comandos de uma TM na classe MX veteranos, terminando na frente de Luís Oliveira com o número 31, Daniel Pinto com o número 259 com a moto elétrica Stark e do número 91 Francisco Salgueiro Júnior. Estamos quase no arranque da segunda manga de MX1. Estamos na Cortelha, na terceira etapa do Campeonato Nacional de Motocross. Quem conseguirá o Wall Shot Licky Moly na segunda manga de MX1? Cai a grelha de partida. 21 atletas em competição e é 641 a cruzar a linha do arranque, a linha do Wall Shot Licky Moly na liderança, mas logo seguido por Martim Palma. Palma com a Ducati número 219 a tentar mostrar-se desde logo ao ucraniano. E quase por pouco evitar a queda. Semen Nerush, que susto para o ucraniano. Felizmente tudo a correr bem, conseguiu evitar a queda. Gerard Congosto com o número 384, ali de equipamento preto, já está na segunda posição. Mais atrás de equipamento azul esverdeado, se assim me permitem. Ele vem na quinta posição, é o Luís Outeiro, o vencedor da primeira manga. Lá na frente um ucraniano e um espanhol. Semen Nerush com a Honda da Rente.moto.pt e Gerard Congosto com a Gás da Kuga MX. Estão coladinhos nesta volta de abertura da classe MX1. Coloca por dentro, Semen Nerush vai tentar não ceder à pressão de Congosto. Na esquerda, cá em baixo, o ucraniano vai estar por dentro, mas Congosto com mais velocidade coloca por fora. Nerush não conseguiu fechar a porta a Congosto. Já está na liderança o espanhol, ainda na volta de abertura. Autor de um fantástico arranque, o número 248, Francisco Salgado, arrancou em terceiro. Mas na terceira posição vem já o número 1, o Luís Outeiro. Também um fantástico arranque para o Ricardo Acho com o número 971, campeão nacional de MX veteranos em título. Depois de ter sido 12º na primeira manga, desta vez a arrancar na quinta posição, piloto da Butaca Racing Team. Palma desce agora ao quarto lugar e tem a pressão do piloto que vemos na imagem, número 72, André Sérgio. André Sérgio na quinta posição, Luís Oliveira é o sexto. Francisco Salgado deixa a sétima posição. Sandro Peixe é o oitavo. Daniel Pinto o nono e Francisco Salgueiro Júnior o décimo. Paulo Felícia com o número 391 lidera a classe MX veteranos de novo, mas desta vez fora do top 10. Em 11º tem apenas 9 décimas de segundo de vantagem sobre o campeão em título desta categoria, Ricardo Aires com o número 971. Assistimos aqui à batalha pela quarta posição. Com a moto vermelha, primeira moto vermelha na imagem é Ducati de Martim Palma, segunda moto vermelha na imagem é a Honda da Rente.moto.pt de André Sérgio. Martim Palma ali a espreitar por cima do ombro direito para ver onde se poderá colocar o André Sérgio. Na abordagem aquela parabólica à direita, Sérgio por fora a tentar trajetórias em que quebra menos a velocidade. De novo por fora o atleta de Fazendas de Almeirim. Martim Palma com o número 219 segura para já a quarta posição. Ele que terminou precisamente neste lugar na primeira corrida. Semen Nerush a conseguir evitar para já a ultrapassagem de Luís Outeiro.
Outeiro com o número 1, Nerush com o número 6, 4-1. Outeiro coloca por dentro, na linha de meta, na curva da meta. Nerush, que foi o terceiro classificado na primeira manga. Ele tem agora apenas 4 décimas de segundo de vantagem. Aliás, tinha vantagem sobre o Luís Outeiro, mas entretanto o campeão em título já assumiu a segunda posição. Ora, Outeiro na última passagem pela linha de meta tinha 3 segundos e 2 décimas de desvantagem para com Ghost. Será que o atleta de Alcaidão vai conseguir, tal como na primeira manga, alcançar e ultrapassar com Ghost? Veremos. Nerush com o número 641 na segunda manga, há que lhe dar o mérito de ter resistido à pressão de Martim Palma. Palma vem agora com a perseguição de André Sérgio, por isso o ucraniano não terá a companhia de um piloto. Em breve ele terá a companhia, muito provavelmente, de 2 atletas, um dos quais o seu companheiro de equipa na Rente.pt. Nerush, o segundo piloto nesta imagem, tenta aproveitar para apanhar o comboio de Luís Outeiro, se assim pudermos dizer, apanhar o ritmo, ver as trajetórias do campeão em título para tentar fugir ao piloto que vemos na imagem, o número 219, Martim Palma. Pit lane da Liqui Moly. Nerush na frente de Martim Palma e de André Sérgio. Um pouco mais atrás vem Luís Oliveira com o número 31 a segurar atrás de si o Sandro Peixe com o número 373. Peixe chegou a esta corrida na segunda posição do campeonato de MX1, neste regresso ao campeonato depois de 3 anos completos de ausência. André Sérgio com o número 72 a pressionar o Martim Palma. Nerush está mesmo ali à frente. E atenção que na batalha pela 6ª posição, Luís Oliveira tem agora apenas 1 décima de segundo de vantagem. 1 décima de segundo de vantagem sobre Sandro Peixe. Martim Palma fecha a porta ao André Sérgio. Numa altura em que primeiro e segundo classificados têm uma diferença de 2 segundos e 7 décimas, mas o Luís Outeiro registra a volta mais rápida da corrida, acaba de registrar 1:38.941, é o único piloto a rodar no segundo 38, para se ter uma ideia. Onde é que está Martim Palma na segunda posição? Olha o André Sérgio a aproveitar que está atrás do Martim Palma para tentar trajetórias alternativas. Já que o dissemos, a tentar trajetórias exteriores ali, a saltar longo naquele icónico salto do circuito motocross da Cortelha. E aqui vemos a batalha entre Luís Oliveira e Sandro Peixe. Se só agora se ligou à nossa transmissão, sim, é o filho de António Oliveira, sim, é o filho de César Peixe, eles que tantas lutas disputaram na Cortelha no passado. Vemos agora os seus filhos a fazerem o mesmo. Sandro Peixe ataca a 6ª posição de Luís Oliveira e o número 373 consegue mais uns pontos importantes para o campeonato. Ele que aqui chegou na 2ª posição da classificação provisória. Obviamente que Sandro Peixe, 6 vezes campeão nacional de MX1 e MX2, esteve ausente 3 anos, está numa fase da sua vida pessoal e profissional que não lhe permite levar as competições da maneira que levava quando era piloto profissional e alcançou esses títulos. Ainda assim, Luís Oliveira também, temos que o dizer, a sua principal prioridade está no Enduro, no Campeonato Nacional de Enduro. Ele chegou a liderar o Campeonato Nacional Absoluto de Enduro este ano, tem 15 títulos de campeão nacional, entre Enduro e também um título de motocross, o de MX2 no ano de 2022, e por isso, obviamente, Sandro Peixe, Luís Oliveira, em fases diferentes das suas carreiras face ao passado, mas aqui a fazerem recordar os intensos duelos proporcionados pelos seus pais.
Aliás, em vitórias em MX1 na Cortelha, podemos ver que César Peixe, na era da Federação de Motociclismo de Portugal, nunca aqui venceu, mas António Oliveira venceu aqui em 1991, pai de Luís Oliveira. Paulo Gonçalves é o recordista com 6 triunfos. Na Cortelha, Hugo Santos com 3, Luís Serra com 2 e António Oliveira, Laurent Lacasse, Ruben Faria, outro ícone do motocross Algarvio, também chegou a vencer aqui na classe MX1 e também na classe MX2. Sandro Marques também triunfou e Luís Correia também. Hoje vamos juntar um novo número, um novo nome a esta lista, mas apenas para referir que António Oliveira, aliás, temos que dizer que António Oliveira esteve aqui presente na prova do Campeonato do Mundo de 125 cm3 em 1992, competiu aqui nessa categoria. E aqui o seu filho, ora, 1992, 34 anos depois do seu pai ter aqui competido no Campeonato do Mundo de 125 cm3 e 35 anos depois de António Oliveira ter vencido aqui em 1991 neste mesmo circuito, Luís Oliveira a ocupar a 7ª posição. André Sérgio está a 2 décimas de segundo de Martim Palma. Na imagem, a TM de Paulo Felícia, que ocupa a 9ª posição, número 391, lidera de novo, vai provavelmente manter a invencibilidade na classe MX Veteranos. E olha que o Martim Palma aproximou-se do Luís Outeiro e do Semen Nerush. Luís Outeiro, Semen Nerush, Martim Palma. Aliás, Nerush recuperou agora a 2ª posição face ao Luís Outeiro. Outeiro perdeu agora uma posição para o Martim Palma. O que se passará com o piloto da MotoGP Yamaha Racing Team? A Ducati número 219 do atleta da Venda do Pinheiro está agora na 3ª posição, atrás do ucraniano Nerush. Resta saber o que se passará com Luís Outeiro, ele que já foi ultrapassado também pelo André Sérgio. Luís Outeiro a cair na classificação. Será que agravou a lesão sofrida em Tarouca na abertura do campeonato? Outeiro a rodar claramente mais lento. Entretanto, o Gerard Congost conseguiu registar a volta mais rápida da corrida, com 1:38.611, perdão, enquanto que Luís Outeiro, algo se passará. Aquela lesão no joelho no final da primeira manga, referiu que a lesão afinal não era tão grave quanto se esperava. Ainda assim, ele foi para Casais de Santo Quintino uma semana depois da lesão sofrida em Tarouca e tentou limitar os danos no campeonato, somando importantes pontos, alcançando um pódio. Foi o 3º classificado, mas depois da vitória na primeira manga e da pole position alcançada nos treinos cronometrados hoje de manhã, o que se passará com o campeão em título, que desceu ao 5º lugar e tem apenas meio segundo de vantagem sobre Sandro Peixe. Quanto a Semen Nerush com o número 641, o autor do Wall Shot Licky Moly segura firme a 2ª posição. E atenção que as contas na classificação geral, ora, Outeiro venceu a primeira manga, Congost foi o 2º, Nerush o 3º, o 4º Martim Palma, o piloto que vemos na imagem. André Sérgio foi o 5º classificado, ele que agora segue no 4º lugar. André Sérgio a fazer uma fantástica corrida. Resta saber se o Luís Outeiro conseguirá segurar atrás de si o Sandro Peixe, uma vez que o Luís Oliveira, na última passagem pela linha de meta, tinha uma diferença bastante grande. Palma e Nerush já na primeira manga. Palma não conseguiu ultrapassar Nerush na altura, na batalha pela 3ª posição. Desta vez eles disputam o 2º lugar e Palma está a tentar de tudo para encontrar
um sítio onde atacar o ucraniano. Martin Palma de equipamento preto e Nerush de equipamento azul e, perdão, vermelho e azul. Ora, o Luís Outeiro desceu à 6ª posição. Algo se passará com o campeão em título. Ele que chegou a esta corrida no 3º lugar do campeonato. Vai perder de novo importantes pontos. Com a vitória na primeira manga, Outeiro havia subido ao 2º lugar no campeonato. Ainda assim a 43 pontos de Congoste. Por isso, Outeiro precisava de começar aqui a tentativa de recuperar pontos no campeonato. Olha Martin Palma por dentro, na parabólica lá atrás e ultrapassa. No entanto, o Nerush ainda não deu a sua última palavra. Deixem para esta esquerda e Nerush coloca por dentro. Que fantástica trajetória do ucraniano que recupera a 2ª posição. E Palma de novo, 3 curvas, 3 mudanças de posição entre estes dois atletas. Nerush a saltar longo, passa o Martin Palma. Entretanto, o André Sérgio vai começar a espreitar. André Sérgio vai começar a espreitar porque Martin Palma e Semen Nerush estão a quebrar o ritmo neste jogo do gato e do rato. E já ali está o número 72 e tanta corrida que ainda falta. 9 minutos e meio mais 2 voltas. Tanta corrida que ainda temos pela frente. Esta é a 2ª manga da MX1. Estamos na Cortelha para a 3ª etapa do Campeonato Nacional de Motocross. Se ligou agora a nós, faça a subscrição no canal FMP Moto TV, acione o sininho das notificações para ser alertado de todas as nossas próximas transmissões, porque é isto que vai ver, é motocross ao mais alto nível, motocross, os melhores pilotos do país, aqui em direto todas as etapas do Campeonato Nacional de Motocross. Olha o Martin Palma, vai cruzar a linha, as linhas com Semen Nerush. Os dois chegam ali a tocar-se. Nerush com a Honda da Rente.moto.pt. Palma com a Ducati 10.450 MX. Volta a colocar por dentro e de novo. Desta vez Palma a conseguir obrigar o ucraniano a mudar de trajetória. E atenção o que fará André Sérgio, que vem logo atrás destes dois pilotos que vemos na imagem. Ali está ele, também de branco e vermelho. Nerush lado a lado, ele há pouco descobriu ali uma trajetória incrível. O Martin Palma ali com o break check para que Nerush visse negada as suas intenções. Foi quase um calma, Semen, que não é por aí que tu vais passar. E de novo o Nerush a tentar entrar forte naquela curva e não estava à espera que o Martin Palma lhe bloqueasse a passagem. Com o número 67, o Diogo Patrício, é agora dobrado, ele ocupa a 15ª posição com a sua Kawasaki. Nerush tem agora a pressão, nada mais, nada menos do que do seu companheiro de equipa, André Sérgio. Dobragem ao piloto 164, o João António, que ocupa a 20ª posição. Olha o André Sérgio por fora, surpreende o seu companheiro de equipa na Rente.moto.pt. André Sérgio, depois de não ter competido em Tarouca na abertura do campeonato, por não ter conseguido reunir as condições necessárias para alinhar no Campeonato Nacional de Motocross, André Sérgio teve a oportunidade dada pela equipa da Rente.moto.pt para alinhar em Casais de Santo Quintino. André Sérgio, que nessa corrida foi o 6º classificado na primeira manga e o 7º na segunda corrida. Desta vez na Cortelha, alcançou a 5ª posição na primeira manga e é agora o 3º na segunda corrida. Campeão nacional de MX1 em 2021, campeão nacional de Enduro na classe Open em 2023. O atleta que vemos na imagem a voltar à sua, vamos dizer, à sua habitual forma, aquilo que sabemos que ele é capaz de fazer. Ele próprio admitiu que conseguiu rodar na Honda apenas cerca de 10 minutos antes da prova de Casais de Santo Quintino
claramente mostrou essa falta de ritmo na prova de casais de Santo Quintino, mas desta vez com praticamente mais um mês de preparação com a onda da rente.moto.pt. André Sérgio a mostrar aqui aquilo de que é capaz de ocupar para já a terceira posição. Luís Outeiro desceu ao sexto lugar e é aí que permanece para já com uma vantagem de 10 segundos sobre Luís Oliveira. Sandro Peixe com o número 373 está a 2 segundos e 7 décimas de Semen Narush. Quem sabe se o atleta da Glória do Ribatejo, 6 vezes campeão nacional de MX1 e MX2, se conseguirá aproximar o André Sérgio. Atenção que o André Sérgio ainda não deu a sua última palavra na luta pela terceira posição, assim como Sandro Peixe. Vamos conseguir vê-lo ali de amarelo e azul. Fantástico trabalho realizado pelos nossos câmaras e pela nossa equipa de realização a conseguir estar ali no sítio certo, à hora certa, para apanhar não só o Semen Narush, mas também o seu imediato perseguidor, que é o piloto que vemos na imagem, o Sandro Peixe. Sandro Peixe com um total de 10 títulos de campeão nacional entre motocross e supercross. Número 373, em muito boa hora, regressou ao Campeonato Nacional de Motocross depois de 3 anos de ausência. Ali a técnica, a incrível técnica, e já está colado ao Semen Narush. Aterrou com a técnica perfeita naquele step-up. Filho de César Peixe, o Sandro a vir de trás. Ele não teve boas saídas da grelha de partida em qualquer uma das mangas de hoje, a fazer corridas de trás para a frente. A primeira manga a alcançar a 6ª posição, desta vez a chegar ao 4º posto. Quatro minutos e meio mais 2 voltas. Vemos na imagem o piloto que acaba de ascender à 4ª posição, número 373, Sandro Peixe. Sandro Peixe, para termos uma ideia, é o 9º piloto com mais vitórias na história do Campeonato Nacional de MX1 sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal. O piloto que vemos na imagem, Paulo Gonçalves, lidera esse ranking, este e muitos outros rankings. A sua memória jamais será por nós esquecida. O eterno Speedy, tragicamente falecido no Dakar em 2020. Paulo Alberto, que venceu em Casais de Santo Quintino, alcançou a sua 29ª vitória na categoria MX1, dedicado atualmente aos campeonatos do Brasil de motocross e arena cross. É lá que ele está, foi 7º na primeira etapa do campeonato, perdão, 5º na primeira etapa do campeonato, 7º na segunda. Hugo Santos, atual presidente da Federação da Comissão de Motocross da Federação de Motociclismo de Portugal, é o 3º neste ranking. Luís Correia, o 4º com 23 vitórias. Hugo Basílio, o 5º com 16. António Oliveira, o pai de Luís Oliveira, o 6º com 13 vitórias. Luís Serra, também ele o 6º com também 13 vitórias. César Peixe, o 7º com 12 vitórias. O pai do piloto que vemos na imagem, Luís Outeiro, o 8º com 10 vitórias. Sandro Peixe, o 9º com 9 vitórias. Laurent Lacasse e Ruben Faria com 5 vitórias cada um. Ruben Faria, outro dos ícones do motocross algarvio. Tivemos a presença e a companhia do Márcio Rocha, também ele uma referência do motocross algarvio. Ele esteve connosco na fase inicial desta transmissão. Ruben Faria, atual diretor da equipa oficial da HRC no Campeonato do Mundo de Rally Ride. Pergunto-me se ele estará hoje aqui a assistir a esta corrida no regresso após 16 anos de ausência do Campeonato Nacional de Motocross à Cortelha. Temos então Gerard Congosto com 9,7 segundos de vantagem sobre Martim Palma, quando faltam 2 minutos mais 2 voltas. Arriscando aqui uma previsão da classificação geral, Congosto vencerá com 47 pontos. Palma fechará o dia com 40 pontos, os mesmos de Luís Outeiro.
o que significa que no critério do desempate Martim Palma alcançará a segunda posição, Luís Outeiro será o terceiro, André Sérgio será o quarto, Semen Nerush o quinto. Duas motos da Rente.moto.pt no top 5 da classificação geral de MX1 seria um fantástico resultado para a equipa ucraniana. Na imagem, Gerard Congost, autor da volta mais rápida da corrida, é isso que significa o cronómetro lilás que vê no seu ecrã. Venceu em Tarouca. Hoje pode alcançar a sua segunda vitória no Campeonato Nacional de MX1. Não esquecer que Congost competiu no Campeonato Nacional de Supercross em 2024. Campeonato esse que venceu na categoria SX2. Este ano estreou-se no Campeonato Nacional de MX1 na estrutura da Guga MX e ele está entre os atletas estrangeiros com vitórias na história do Campeonato Nacional de MX1 sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal. Laurent Lacasse, campeão nacional de 1992, curiosamente com o apoio da equipa Euromoto, propriedade do pai de Márcio Rocha, que nos fez companhia na fase inicial desta transmissão, Eduardo Rocha. Laurent Lacasse com 5 triunfos na história do Campeonato Nacional de MX1. Saad Sulimani, o marroquino, com 3 vitórias alcançadas em 2021, quando participou no Campeonato Nacional de Motocross. E depois Ruben Fernandes, atual piloto oficial da Honda HRC no Campeonato do Mundo MXGP, venceu aqui. O francês Vincent Turpin também venceu em 2006. Kate Walker venceu uma corrida, o canadiano, em 2020. Churchoprol venceu o ano passado em Casais de Santo Quintino e Gerard Congost venceu em Tarouca na abertura da temporada de 2026 e hoje caminha a passos largos para o seu segundo triunfo. Em breve entrará nas últimas 2 voltas. Ele é o atual terceiro classificado do Campeonato de Espanha de MX1, é bicampeão de Espanha de MX2. No seu ecrã tem nada mais, nada menos do que um dos melhores pilotos espanhóis da atualidade, Gerard Congost, 22 anos de idade. Lidera com 12,2 segundos de vantagem sobre Martim Palma. André Sérgio é o terceiro classificado, a 6 segundos do número 72, do número 219, perdão. Sandro Peixe com o número 373 é o quarto. Semen Nerush com o número 641 é o quinto. Luís Outeiro com o número 1 é o sexto. Luís Oliveira com o número 31, o sétimo. Paulo Felícia com o número 391, o oitavo. E mais uma vez líder na classe MX veteranos, Daniel Pinto com a moto elétrica Stark VAR, tal como na primeira manga, na 9ª posição. Francisco Salgueiro Júnior, também ele ocupou esta posição, terminou nesta posição na primeira manga. Ricardo Aires com o número 971 é o 11º, ele que não pôde participar nas 2 corridas da tarde em Casais de Santo Quintino, aquela que era a sua prova em casa, vamos dizer assim, por ter deslocado o ombro nos treinos cronometrados. Campeão em título da classe MX veteranos, nesta altura ocupa a 11ª posição da MX1 e é o segundo em MX veteranos. Francisco Salgado, autor de um fantástico ranking, tal como na primeira manga, é o 12º com o número 248. Alex Almeida com o número 237, perdão, Edgar Almeida com o número 237, o pai do Alex Almeida, que infelizmente não competiu hoje por se ter lesionado na semana passada em Alquedão. Daqui um desejo de rápidas melhoras para o atleta da Lourinhã. Edgar Almeida então com a Yamaha da Pitlane Performance DSR Liqui Moly na 13ª posição, terceiro da MX veteranos. O Diogo Patrício com a Kawasaki número 67 é o 14º, Fábio Magalhães o 15º com a Stark número 724, Mário Pires com o número 702 o 16º, Victor Hernandes com o número 530 o 17º, Alexandre Oliveira com o número 987. Os comandos da sua moto da equipa AC Motos ocupa o 18º lugar, na frente do número 560 Nuno Palma e do número 164 João António. São estes os 20 primeiros, aliás, os 20 classificados nesta segunda manga de MX1. Estamos na última volta, já se celebra o Gerard Congost, vai alcançar a sua segunda vitória e ali quase
a sofrer um erro, a cometer um erro, quase a sofrer uma queda, assim é que é. Gerard Congost a celebrar com a equipa Guga MX, segundo triunfo em 3 etapas do Campeonato Nacional de Motocross. É espanhola a vitória no regresso do Campeonato Nacional de Motocross à Cortelha. Gerard Congost triunfa com a gás da Guga MX e amplia ainda mais a sua vantagem no campeonato. Na segunda posição, Martim Palma com o número 219, mais um fantástico resultado para a Ducati, para a estreia da Ducati. André Sérgio com o número 72 segura atrás de si Sandro Peixe, tal como na primeira manga, na altura na batalha pela quinta posição, desta vez na batalha pela terceira. André Sérgio em terceiro, Sandro Peixe em quarto, Semen Narush será o quinto classificado. O sexto, Luís Outeiro. Guardamos a chegada à linha de meta. Semen Narush, aqui o temos. Quinta posição, foi ele o autor do All Shot Licky Moly e liderou a fase inicial da corrida. Luís Outeiro com o número 1, que terá acontecido ao piloto da MotoGP Yamaha Racing Team. Esperemos que não seja um agravar da lesão, para que a competitividade desta classe não seja prejudicada nas próximas corridas. E aí está a cruzar a linha de meta no sexto lugar depois da vitória na primeira manga. Luís Oliveira com o número 31, aqui o temos, o endurista que nasceu na verdade no motocross, alcança o sétimo lugar. Paulo Felícia com o número 391 é o oitavo e volta a triunfar, mantém a invencibilidade no Campeonato Nacional de MX Veteranos. Daniel Pinto com o número 259 com a elétrica Stark já cruzou a linha de meta na nona posição, e Francisco Salgueiro Júnior com o número 91 é o oitavo. Aqui temos o vencedor de MX Veteranos, o Paulo Felícia, a cruzar a linha de meta na oitava posição. Temos então vitória na classificação geral para Gerard Congost. A segunda posição vai para Martim Palma, o terceiro Luís Outeiro, o quarto André Sérgio, quinto Semen Narush, sexto Sandro Peixe, o sétimo Luís Oliveira, oitavo Paulo Felícia, nono Daniel Pinto e décimo Francisco Salgueiro Júnior. Esta é a classificação geral oficiosa desta terceira etapa do Campeonato Nacional de Motocross. Vamos ouvir o que tem para dizer o vencedor de hoje da categoria MX1, Gerard Congost. Gerard, na primeira manga não conseguiste a liderança da primeira manga, nesta segunda manga assumiste a liderança e não mais largaste. Faz-nos um pequeno resumo deste fim de semana e quais as maiores dificuldades que sentiste aqui neste traçado. Sí, la primera manga me ha costado bastante, es un terreno que me cuesta mucho, es muy duro, pero sí, la primera manga he sufrido, he hecho buena salida, pero Outeiro irá más rápido que yo, no hay ninguna excusa. Y de cara a la segunda pues he cambiado un par de cosas a la moto y la verdad que me he sentido mucho mejor. Sí que no he salido tan bien, pero me he puesto primero. Outeiro ha apretado unas vueltas, pero bueno, podía haber luchado con él, creo que ahora ha ido bastante más rápido que antes, así que he tenido buen ritmo hasta el final, luego controlando y muy contento. Me he podido llevar la victoria, así que genial, buenos puntos para el campeonato. Y nada, quería felicitar a mi madre, que es el Día de la Madre, un beso, y a toda la familia, a mi novia, a todo el mundo. E nada, nos vemos na próxima. As declarações de Gerard Congost, mais um triunfo, o segundo triunfo em 3 etapas do Campeonato Nacional de Motocross de 2026. Ali a explicar que fez alguns ajustes às afinações da sua moto para a segunda manga, uma vez que também admitiu não haver desculpas para a derrota face a Luís Outeiro na primeira manga, a admitir claramente que o atleta de Alquidão foi mais forte, mas Gerard Congost conseguiu o triunfo na segunda manga. Não sabemos ainda o que será passado com Luís Outeiro. Vamos ouvir então as declarações do vencedor de hoje, mantém a invencibilidade na classe MX Veteranos, o Paulo Felícia.
Paulo, um fim de semana positivo, sais daqui a vencer as 2 mangas e a ganhar a geral da tua classe. Faz-nos um pequeno balanço deste fim de semana e quais foram as tuas maiores adversidades neste traçado aqui na Cortelha? A pista da Cortelha é uma pista que eu gosto muito, já não vinha cá correr há mais de 20 anos, ok? De manhã nos treinos livres furei, nos treinos cronometrados furei, então optei por pôr um bocadinho mais de pressão nos pneus agora nas mangas, sofri um bocadinho mais, mas não furei, saiu positivo, venci as 2 mangas, estou cada vez mais isolado no campeonato também dos veteranos. Na MX1 acabo por estar sempre aqui a lutar dentro do top 10, que para mim também é muito positivo. Acho que a idade é só um número e a gente ao longo do ano ainda vai haver algumas surpresas. Eu queria agradecer imenso ao Helder da Hardworks Motorcycle, porque a minha vida pessoal é trabalhar quase o dia inteiro, não tenho muito tempo para preparar a moto. Ele ofereceu-se, é ele que faz a manutenção da moto, é ele que me faz toda a preparação da moto para as corridas. Eu queria agradecer imenso. De resto, toda a estrutura acaba por ser minha e corro com uma moto de enduro, de origem, no motocross. Mostro que a TM é uma marca que pode ser usada em várias modalidades e é uma marca super competitiva. Por isso, queria mesmo deixar esse ser, porque não se vêem muitas TMs a correr e ela é extremamente competitiva. Obrigado. Declarações do vencedor de hoje da classe MX Veteranos, tal como em Tarouca e em Casais de Santo Quintino. Mais uma vitória para a TM número 391 de Paulo Feliz. Vamos à classificação final da segunda manga de MX1. Gerard Congost triunfa com a Gás da Guga MX, 17 voltas percorridas em 28 minutos 45 segundos 813 milésimos. Reforça a liderança no campeonato e triunfa na classificação geral. Martim Palma consegue mais um marco para a Ducati. Depois do pódio alcançado em Tarouca, alcança a segunda posição na segunda manga, mas também na classificação geral. Com o número 219, o atleta da Venda do Pinheiro terminou a 9,2 segundos do vencedor. André Sérgio, na sua segunda corrida com a Honda da Rente.moto.pt, alcança um fantástico terceiro lugar nesta segunda manga. Será o quarto classificado na classificação geral. Sandro Peixe com o número 373 em KTM é o quarto. Semen Nerush com o número 641, depois de ser o autor do All Shot Liquimoli e de liderar a fase inicial da corrida. O ucraniano alcança a quinta posição nesta segunda manga, será também o quinto na classificação geral. Luís Outeiro, depois da vitória na primeira manga e da pole position nos treinos cronometrados de hoje de manhã, o atleta da MotoGP Yamaha Racing Team a ter problemas que o levaram a descer do segundo para o sexto lugar final. Com isto, será o terceiro classificado na classificação, terceiro classificado na geral de MX1. Luís Oliveira, também Yamaha com o número 31, foi desta vez o sétimo. Paulo Felício com o número 391, acabámos de o ouvir, foi a oitavo em MX1 e venceu de novo a classe MX Veteranos. Daniel Pinto com a Stark, a moto elétrica número 259, foi o nono. Francisco Salgueiro Júnior em Yamaha com o número 91 repetiu o 10º lugar alcançado na primeira manga. Ricardo Aires, campeão em título da classe MX Veteranos, foi desta vez o 11º e 2º entre os atletas veteranos com a KTM da Butaka Racing Team. Na 12ª posição, Francisco Salgado em KTM com o número 248. Edgar Almeida com a Yamaha da Pitland Performance TSR Liquimoli com o número 237 foi o 13º. Diogo Patrício com a Kawasaki número 67, o 14º. Rui Magalhães com a Stark Varg com o número 724 foi o 15º. Mário Pires em Yamaha número 702 foi o 16º. Victor Hernandes com o número 530 ao 17º. Alexandre Oliveira da AC Racing com o número 987 foi o 18º. Nuno Palma com o número 560 foi o 19º. João António com o número 164 fechou o lote de pilotos classificados. De referir que tanto o André Sérgio como o Semen Nerush representam a equipa Rente.moto.pt.
e Ruben Luís representa a Gold Racing Team, além de todos os outros pilotos a quem nos referimos. Na classificação geral, aproveitar para lhe dizer novamente que a vitória vai para Gerard Congost com 47 pontos, segunda posição para Martim Palma com 40 pontos, Luís Outeiro com o terceiro posto com 40 pontos também. No quarto lugar vai para André Sérgio com 36 pontos. O quinto, o seu companheiro de equipa na Rente.moto.pt, Semen Nerush, também com 36 pontos. Sexto lugar, para Sandro Peixe com 33 pontos. Paulo Felícia alcança a oitava posição atrás de Luís Oliveira, mas em igualdade pontual. O nono lugar vai para a moto elétrica Stark de Daniel Pinto, o nono. E Francisco Salgueiro Júnior, décimo em ambas as mangas, termina também em igual posição na classificação geral. Para que a equipa da Penta Control possa... Esta foi a terceira etapa de 6 que estão para já agendadas no Campeonato Nacional de Motocross. Daqui rumamos a Lustosa, no concelho de Lousada. Estaremos no complexo Voltas e Rodas no dia 31 de maio. Lustosa, concelho de Lousada. Se puder, faça uma viagem até ao norte do país e assista à quarta etapa da temporada de 2026. De seguida teremos o intervalo de verão dedicado ao Campeonato Nacional de Supercross. Regressaremos depois no dia 13 de setembro em Alqueidão, no concelho de Torres Novas, e no dia 20 de setembro em Vieira do Minho. Serão essas as duas últimas etapas do campeonato. O Campeonato Nacional de Motocross, nunca é demais referir, é apoiado pela Liqui Moly, Ethan, Cross Pro, SP Graphics, Autosport 77, M74, DMX, Moto Exchange, JN Seats, IS3, TM Works Motorcycles, Restaurante U Migalhas e Motojornal. São estas as entidades, as empresas que apoiam o Campeonato Nacional de Motocross. Agradecer também à maneira como fomos acolhidos toda a caravana do Campeonato Nacional de Motocross pela Associação dos Amigos da Cortelha, com mais de 40 anos de história de motocross nesta pequena localidade da Serra do Caldeirão. Fomos muito bem recebidos, era um regresso que há muito se esperava. O calendário do Campeonato Nacional de Motocross, a última vez que aqui havíamos estado havia sido em 2010. Estamos a 14 km de Salir, a sede de freguesia, a 20 km de Loulé, a sede de concelho. Agradecer também ao município de Loulé o apoio dado à Associação dos Amigos da Cortelha para a realização deste evento, mas também à freguesia de Salir. Sem estas entidades dificilmente conseguiríamos ter o regresso do Campeonato Nacional de Motocross à Cortelha. Esta foi mais uma transmissão em direto. Antes de me despedir de si, vou-lhe pedir que subscreva o canal YouTube FMP Moto TV, acione o sininho das notificações para receber todos os alertas das nossas próximas transmissões. Para não estar preocupado em conhecer de cor o calendário, vai receber um alerta no YouTube para ter esse conhecimento, e pedir-lhe também que faça um like nesta nossa transmissão em direto. Isso é importante para nós, importante também para o Campeonato Nacional de Motocross. Tivemos 103 atletas em competição aqui na Cortelha, um circuito que já acolheu provas do Campeonato do Mundo de Motocross desde 1989. Já por aqui passou também o Campeonato do Mundo de Sidecar Cross no início da década de 90. Já existiram aqui inúmeros vencedores.